Eu quero começar esse vídeo aqui emitindo uma opinião, coisa que eu não faço geralmente, na verdade, né? Sobre muitos assuntos, a opinião das pessoas pouco importa, no final das contas. O que importa são os fatos, o que importa são as pesquisas consolidadas, o que importa é o trabalho criterioso sobre isso, e não a opinião de quem está falando sobre o assunto. Mas nesse caso particular eu quero falar a opinião minha, porque eu não penso que você tenha pessoas irrecuperáveis, com raríssimas exceções. Quando uma pessoa tem uma patologia psiquiátrica, por exemplo, algum tipo de comportamento antissocial e que não tem recuperação, mas via de regra eu imagino que boa parte das pessoas que cometem algum tipo de crime ou que cometem algum tipo de ato socialmente repreensível, que elas podem se recuperar sim. Mas isso exige, na verdade, um esforço de reflexão próprio e também de fiscalização do próprio comportamento, né? Mas o que acontece em nossa época é que a internet ela tem memória eterna. Então aquilo que você fez, por exemplo, 10 anos atrás, que você publicou na internet alguma besteira que você disse, isso vai te marcar para sempre e você sempre será lembrado por aquilo. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ter se arrependido daquilo depois, né? Disse uma coisa, fez um comentário racista, fez um comentário homofóbico e depois 10 anos depois, a pessoa amadureceu, refletiu e mudou o comportamento. Isso acontece bastante, na verdade, mas até você explicar que focinho de porco na tomada leva um tempo. A partir dessa ressalva no começo aqui, quero acrescentar que não me parece que no século XXI a gente tenha algum tipo de interpretação sustentável de que crimes ou comportamentos repreensíveis sejam da índole da pessoa, que uma pessoa nasça criminosa, que uma pessoa é naturalmente criminosa ou que uma pessoa é naturalmente racista ou homofóbica. Não me parece que seja assim. As interpretações atualmente são muito mais sofisticadas do que isso. As pessoas entram no mundo do crime, cometem crimes, delitos ou cometem atos preconceituosos atravessadas por uma série de fatores, inumeráveis fatores sociais, na verdade. A pessoa não vai conscientemente e diz assim, eu serei racista, eu serei homofóbica, ou eu serei uma criminosa. Não, ela é levada, ela é motivada por diferentes fatores para os quais ela não tem consciência, geralmente. Mas como eu disse, o processo de sair disso, o processo de você se reabilitar, ou de você se despir de preconceitos, geralmente é um ato consciente, geralmente é um ato de interpretação do seu mundo e de análise dos seus comportamentos para que você tente mudar. E eu digo isso aqui porque saiu uma reportagem ontem no UOL, da coluna do Léo Dias, que diz o seguinte aqui: CNN contrata jornalistas envolvidos em polêmicas de racismo na Record. E ele conta nessa reportagem aqui que 4 funcionários, isso em março, 4 funcionários foram demitidos da Record porque faziam parte de um grupo de WhatsApp com conteúdo racista, no qual eles propagavam piadas racistas, comentários racistas sobre colegas de trabalho, e eles foram demitidos. E 3 dessas pessoas foram contratadas na CNN agora. Então eu vou ler para vocês aqui um trechinho do artigo para vocês entenderem do que se trata e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre esse contexto. De acordo com a apuração da coluna, as jornalistas demitidas da Record Brasília faziam parte de um grupo de WhatsApp chamado Resistência, onde circulava mensagens fazendo comentários maldosos sobre a aparência de colegas negros da redação. Num dos textos, uma das repórteres chega a comparar os lábios da vítima com anos e outra chama uma colega negra de Patolino, o pato preto da animação Looney Tunes. As contratações de jornalistas que eram da Record caíram como uma bomba na antiga redação dos profissionais. Colegas que foram hostilizados estão inconformados por já encontrarem eles novamente trabalhando em uma emissora de televisão. E aqui é o centro da questão, na verdade, né? Você tem funcionários que foram demitidos da Record por causa de acusações de racismo e os funcionários que foram vítimas disso, né, pessoas, colegas, essas pessoas que sofreram esse tipo de discriminação, estão indignadas e, obviamente, com razão, porque você sofre preconceito, sofre racismo, que é crime no Brasil, como vocês sabem, é crime no Brasil, sofre preconceito e esses funcionários demitidos por isso, um mês depois, estão contratados em outra emissora agora grande que vem com força, com investimento gigantesco no Brasil. Por outro lado, isso não surpreende vindo da CNN. Se vocês não sabem muito sobre a história da CNN, eu recomendo que vocês assistam um vídeo do Meteoro Brasil, no qual eles mostram os interesses por trás da CNN, quem são os donos da empresa, os investidores e qual é a postura que eles têm adotado politicamente de compactuar com o Bolsonaro nesse caso. Basta pensar também que a emissora contratou o William Vac. O William Vac, alguns anos atrás,
foi demitido da Globo, ele era âncora do jornal da Globo, foi demitido porque vazou um vídeo dele com comentários racistas. Eu vou ler para vocês aqui qual foi o comentário que ele fez na época. Era um vídeo no qual ele estava na Casa Branca, dia de posse, se não me engano, do Obama, e nesse vídeo tem alguém buzinando atrás, o William Vac ia entrar talvez ao vivo, não sei qual que era o contexto ali, mas ele ia entrar no jornal, alguém buzinando atrás, e ele comenta o seguinte: tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Nem vou falar porque sei quem é preto, é coisa de preto. E quando esse vídeo veio ao ar, na época eu comentei inclusive esse caso, foi em 2017, quando surgiu esse vídeo aqui, houve uma enorme repercussão negativa, obviamente, porque é um comentário completamente racista. O William Vac se desculpou, entre aspas, aqui, dizendo que era piada, que ele não é racista e que isso foi só uma brincadeira e que ele faz brincadeiras mais pesadas do que essa. Não quero nem imaginar qual é o tipo de brincadeira que ele faz. Ele foi demitido, houve uma condenação pública do comportamento dele e o William Vac conseguiu se reinventar na internet. Abriu um canal no YouTube, cresceu bastante o YouTube, e para vocês verem como as pessoas são bastante condescendentes quando se trata de racismo, né? Alguém que foi demitido por isso, conseguiu se reerguer, as pessoas esqueceram disso, e ele foi contratado como um dos principais nomes da CNN. Então a CNN não tem muito problema em lidar com gente com histórico racista. Vide William Vac e agora esse caso aí de 3 funcionários que foram demitidos da Record por fazerem parte de um grupo com comentários racistas. Então, aparentemente, cometer um crime de racismo no Brasil compensa, porque as pessoas esquecem. Embora se você roubar uma lata de leite ninho no supermercado, você vai ficar marcado o resto da vida como um criminoso. Como eu disse no começo aqui na introdução, eu não acho que as pessoas sejam irrecuperáveis. Eu acho que, de fato, você tem inúmeras histórias de pessoas que cometeram algum tipo de erro, cometeram algum tipo de crime, algum tipo de comentário maldoso, mal intencionado, e depois revisaram isso e aprenderam com o erro. Não sei se é o caso do William Vac, não sei se o William Vac reviu lá o comentário dele, achou que aquilo ali estava realmente errado e que mudou o comportamento, não sei dizer. Não sei dizer se as pessoas que foram demitidas da Record mudaram o conceito em relação a isso, porque geralmente o que a gente observa em certas questões de racismo ou de preconceito é quando é apontado o erro da pessoa, quando ela é exposta pelo racismo ou pelo comentário, ela se justificar e ela se sentir vítima disso, né? Eu estou sendo vítima de um ataque, de um linchamento público infundado, quando na verdade as pessoas estão expondo uma indignação completa em relação àquilo. Também não concordo com o linchamento público, mas muitas vezes você quer expor sua revolta ao você ver uma pessoa como essa, o âncora de um jornal ou funcionário de uma empresa que vão lá e são contratados, apesar de denúncias, apesar de serem demitidas por racismo. Então é complicada a situação e eu entendo completamente a indignação dos funcionários da Record, que agora veem os funcionários já sendo relocados em uma empresa grande como a CNN. Mas como eu disse, a CNN, embora ela tenha contratado muitos funcionários bons profissionais, bons nomes lá para os seus quadros, também tem algumas coisas complicadas ali no meio, como a gente vai ver logo em seguida. Já que a gente está falando de racismo, eu quero aproveitar esse vídeo aqui para fazer uma observação sobre uma reportagem que saiu essa semana aqui e que também horrorizou as pessoas, que foi uma reportagem publicada numa televisão francesa, que era um debate entre 2 médicos franceses, e eles comentaram ali sobre possíveis tratamentos, vacinas contra o coronavírus, e eles propõem que se faça teste das vacinas na África. Eu vou ler para vocês aqui, vou traduzir para vocês aqui o conteúdo da conversa dos médicos para vocês entenderem a gravidade do que eles propõem. Então tem 2 médicos aqui e um deles diz o seguinte: pode parecer provocador, não deveríamos fazer esse estudo na África, onde não há máscaras, não há tratamento e não há tratamento intensivo? Um pouco como foi feito em certos estudos da AIDS, nos quais, com prostitutas, nós testamos coisas que nós sabemos que eles estão altamente expostos e não se protegem. Isso disse o Jean-Paul Mirat, que é o chefe da CTI do Hospital Cochin, em Paris. E daí, o outro entrevistado respondeu, que é o Camille Locht, diretor de pesquisa do INSERM, que é o Instituto Nacional de Saúde da França. Daí ele responde o seguinte: você tem razão. E por coincidência, nós estávamos pensando paralelamente sobre o estudo na África usando a mesma abordagem. Então você tem aqui 2 médicos falando sobre tratamentos relacionados ao coronavírus ou de remédios, não sei qual exatamente aqui, é um remédio, na verdade, é uma vacina para tuberculose, usar essa vacina de teste, usar como cobaia africanos. Só lembrando que nesse momento a África é o continente que menos tem casos.
Não se sabe exatamente se é porque é subnotificado, não tem testes suficientes para saber quantas pessoas estão infectadas ou se de fato ainda não chegou com força na África. Então você tem aqui 2 médicos propondo usar a África como cobaia, os africanos como cobaias em testes de remédios contra o coronavírus. E aqui você tem a expressão de racismo, mais uma vez, né? Ver uma população inteira como sub-humana, como alguém que pode ser usado como um rato de laboratório, e também o colonialismo, né? Essa mentalidade colonial francesa de que a África é ainda uma colônia francesa e que eles podem fazer o que eles bem quiserem com a população de lá. Isso também causou uma enorme repercussão negativa, muita gente condenando esse comportamento, embora oficialmente na França poucos órgãos se manifestaram condenando a postura desses médicos. E aí você vê como isso está entranhado nas pessoas, a mentalidade racista, né, de achar que é normal você fazer testes humanos num continente que já é historicamente explorado, que já tem uma população bastante fragilizada, então é um absurdo completo. Mas eu queria mencionar isso aqui porque realmente me chocou bastante quando eu vi esse caso. E aqui você tem questões éticas envolvidas, né? Questões de bioética, de ética médica, de ética profissional, de ética da ciência, que a gente vai entrar no próximo caso aqui, que tem a ver com a CNN também, que foi um debate que houve ontem no grande debate da CNN, na segunda edição da noite, com o Caio Coppola e o advogado Augusto de Arruda Botelho. A primeira coisa nesse debate ontem que era sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus. A primeira coisa que é o que o Augusto fala, na verdade, ele já começa do mesmo modo que eu vou abordar aqui, e na hora que eu vi a proposta do tema, eu falei, gente, por que esses dois estão debatendo esse assunto? E o Augusto fala isso, olha, eu não sou médico, não sou profissional de saúde, não sou cientista, eu estou aqui reproduzindo pesquisas que eu fiz. E aqui já deveria encerrar o debate, na verdade, porque o Augusto tem toda a razão. Se a CNN se propõe a fazer um grande debate sobre assuntos controversos, sobre assuntos variados, eles deveriam ter uma equipe rotativa para isso. Uma equipe que trabalhe com questões políticas, com questões jurídicas, com questões médicas ou com outros assuntos relacionados. Então, assim, ter diferentes debatedores para cada um dos contextos. Porque não faz sentido nenhum você ter um advogado e um bacharel em direito bolsonarista falando sobre o uso de um remédio para tratamento de alguma doença. Não faz sentido nenhum, porque eles não são autoridades nesse assunto, não são pesquisadores nesse assunto, não são especialistas nesse assunto, não são nada nesse assunto. Então você ter um debate desse com 2 pessoas que não são profissionais da área é completamente nulo de valor. É como você pegar um taxista e um empresário para debater sobre viagem a outros planetas, se a NASA deve aumentar o seu orçamento. Quem são essas pessoas para debater esse assunto? Então, nesse sentido, o Augusto começa já nesse tom. Olha o seguinte, vou reproduzir aquilo que eu pesquisei, mas não sou uma autoridade nesse assunto. Porque uma coisa é quando um jornalista faz isso. Então, o jornalista vai lá, entrevista um médico, entrevista um cientista, entrevista um pesquisador, e ele vai lá e fala o seguinte, olha, o médico tal disse tal coisa. O jornalista, ele está no seu trabalho de buscar informação e apresentar informação, ele está reproduzindo a entrevista que ele fez. Não é a opinião do jornalista. O jornalista não vai dizer assim, eu acho que tal tratamento é mais apropriado do que outro, tal remédio funciona ou não. Ele vai reproduzir aquilo que o médico, o entrevistado disse. Porém, no caso desse grande debate, em grande parte o que você tem são defesas de posições que partiriam, em tese pelo menos, de fundamentos, de pessoas que são fundamentadas naquele assunto, naquela abordagem, que vão apresentar a sua análise a partir de fatos, de dados concretos e de seu conhecimento específico naquele assunto. Não faz sentido nenhum ter um advogado e um bacharel em direito debatendo um assunto de saúde, de uso de remédios, de medicamentos. Não faz sentido nenhum. E na minha visão isso é um erro tremendo que a CNN comete nesse programa, do mesmo modo quando cometeu um erro tremendo ao pôr a Gabriela Prioli para debater com o Abduch sobre questões penais. E daí você tem uma advogada criminalista e um nada, não sei o que ele é, um empresário, um engenheiro, que não sei lá o que ele era, debatendo um assunto que era da esfera de conhecimento da Gabriela Prioli e que o outro só reproduziu o senso comum. Então você empobrece completamente o debate. Se eles querem algum tipo de criação de valor para o espectador, eles deveriam ter trazido aqui 2 debatedores da área médica. Um médico que defende o uso do remédio e o outro médico que não defendesse isso. E eles, a partir da sua experiência médica, da sua experiência no campo de saúde, da experiência talvez usando o remédio ou não, pudessem expressar suas opiniões. Seria o mais honesto com o espectador isso. E só uma observação aqui curiosa, né? Ontem publiquei um vídeo sobre Caio Coppola e as falas absurdas dele no programa do dia anterior.
E ontem, depois disso, ele entrou nos Trending Topics do Twitter, nos assuntos mais debatidos do Twitter, por causa do debate da segunda-feira, quando ele falou um monte de asneiras. E a sensação que eu tive ali foi aquilo que se chama de schadenfreude. Basicamente traduziria como uma alegria de ver o outro se ferrando. Porque quando eu comecei a falar sobre o Caio Coppola, eu fui convocado por vocês, na verdade, né? E quando a gente comenta aqui sobre essas figuras, sobre essas personalidades na internet aí, ou na televisão, é porque vocês pedem, e o que aconteceu durante muito tempo foi que eles foram ignorados. Você tinha essas pessoas falando sozinhas por aí, criando uma legião de seguidores, criando uma legião de fanáticos, muitas vezes, e não havia contestação para essas pessoas. Ninguém vinha aqui expor essas coisas. Então, quando me chamaram para falar sobre o Caio Coppola, né, vocês vieram aqui pedindo para eu comentar o que ele dizia, para mim era muito difícil dar-me conta que aparentemente ninguém mais enxergava como ele era frágil conceitualmente, como aquilo que ele dizia era vazio, como aquilo que ele dizia não tinha nenhum fundamento em nada. Era alguém que vinha aqui, tipo, propagar senso comum, só que revestido com uma retórica floreada. Então, quando eu comecei a mostrar a fragilidade daquilo que ele dizia, ele estava na Jovem Pan, que era um celeiro bolsonarista. E junto com ele no Morning Show, pessoas que divergiam dele, né, que era o Edgar, que era a Paulinha, que era o Fefito, mas o espaço de atuação dele era um espaço bolsonarista, era um espaço no qual quem assistia a Jovem Pan, quem assistia os programas do qual ele participava, concordavam com ele. E uma coisa que acontece muito, e é importante mencionar isso de novo, que eu já falei muitas vezes, o que acontece é que você vê que há uma enorme carência intelectual na direita e na extrema-direita brasileira. Então, quando surge alguém como Olavo de Carvalho, ou como Constantino, ou como o Caio Coppola, eles se agarram nessas pessoas porque é o último reduto de uma pseudo-intelectualidade para defender a postura deles. É alguém que vai lá justificar os preconceitos dessas pessoas, que vai justificar a limitação intelectual delas, que vai justificar o ódio que elas têm por outros grupos, a polarização política, que vai justificar um monte de preconceitos que elas têm dentro de si e que eles encontram voz nessas pessoas, que eles encontram voz no Olavo de Carvalho, no Constantino ou no Caio Coppola. Então elas se agarram nessas pessoas como se fossem bastiões do conhecimento, quando na verdade esses três são bastante rasos naquilo que eles dizem, bastante rasos e incorretos nas defesas que fazem. Então, quando eu vi o Caio Coppola, nos assuntos mais comentados ontem, sendo ridicularizado, na verdade, porque as pessoas estão tirando sarro total dele, né? Eu fiz um comentário lá que eu quero reproduzir aqui. Eu só preciso fazer um parênteses aqui, que eu odeio pessoas que se autocitam. Tinha um autor no Paraná, bem conceituado, na verdade, né? Um intelectual bem conceituado, trabalhava com cultura, com um monte de assuntos eruditos. E quando você lia um livro dele, metade do livro dele era autocitação, era ele citando outros livros dele. Eu odeio isso, isso é um pedantismo intelectual tremendo. Mas nesse caso eu quero citar porque acho que eu consegui articular de maneira concisa aquilo que eu penso sobre esse assunto. Então eu disse o seguinte ontem no Twitter. Fato, a CNN Brasil tem feito muito mal para a frágil reputação que o Caio de Arruda Miranda, conhecido como Caio Coppola, conquistou na Jovem Pan. Uma coisa é jogar em casa para uma audiência comprometida ideologicamente e com sérias limitações cognitivas, mas parece que o jogo virou. Figuras como Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bernardo Kister, Alan dos Santos, Caio Coppola só crescem nas trevas. Uma vez que são expostas à luz do sol, derretem em segundos. Isso aqui resume exatamente o que eu penso sobre essas pessoas. Você tinha pessoas que falavam para um público cativo. Elas tinham lá o seu ambiente, seu espaço de atuação, o Olavo de Carvalho em seus cursos virtuais, nas suas aulas, no COF, nos seus livros, o Nando Moura no canal do YouTube dele, o Bernardo Kister, o Caio Coppola no Jovem Pan. Você tinha pessoas atuando em seu ambiente, em seu território, em seu espaço de atuação. E aí é muito fácil você ganhar um debate, é muito fácil você mitar. Porque ali dentro, qualquer coisa que você disser, por mais absurdo que seja, por mais insana que seja, o seu gado vai aplaudir fervorosamente. Essas são as bolhas de informação, né? Quando você fala para tua bolha aplaude tudo que você disser. O que é um problema, na verdade, né? No fundo, o que a gente precisaria são de pessoas que são capazes de criticar você de maneira racional quando você fala uma besteira. Mas uma coisa era dizer bobagens completas na Jovem Pan. Porque o Caio armava de um modo, ele pesquisava seus assuntos com fontes que os outros interlocutores não tinham acesso, ele vinha com um monte de fontes enviesadas, jogava esses dados, quem está do outro lado não tinha como contestar aquilo, porque ele não sabia de onde o Caio tirou aquela informação. Esse é um dos problemas dos debates, via de regra, porque a pessoa pode ir um debate em tempo real com você e tirar informações do rabo e você não tem como contestar, porque você não tem acesso àquele texto específico ou àquela fonte específica. A não ser que vocês previamente estabeleçam, olha, a área de atuação é essa, cada um vai pesquisar tal coisa
e a gente volta aqui para debater a partir de um solo comum de debate. É o que você esperaria no caso do grande debate, por exemplo. Se você tem dois médicos trabalhando sobre isso, um médico defendendo uma postura e outro defendendo a postura contrária, os dois médicos atuam a partir de um conhecimento comum, de um solo conceitual comum. Eles dividem a mesma área de atuação. Eles podem discordar sobre prática, sobre métodos, sobre, sei lá, propostas, mas eles partem de um solo comum, de pesquisas comum, de estudos comum. E aí eles podem, a partir disso, elaborar alguma saída. Mas quando você tem pessoas que não partem do mesmo solo comum, você pode vir aqui dizer um monte de asneira que o outro lado não tem como contestar, porque ele não sabe confirmar aquilo ou não. E é o que ele fazia no Jovem Pan. Porém, quando ele vai lá para a CNN e é confrontado com um advogado, como foi com a Gabriela Prioli e agora com o Augusto de Arruda Botelho, se ele fala uma besteira jurídica, no ato ele é contestado, porque a pessoa que está lá sabe mais do que ele. E aí ele vai minguando, assim, ele vai murchando, ele vai derretendo, como disse. Ele é exposto ao sol e é posto numa condição de desigualdade, porque ele não tem o conhecimento técnico igual o interlocutor dele, e aí ele murcha. E aí você tem esse derretimento. Eu não vou negar que é cômico ver isso. Eu não vou negar que não é engraçado você ver alguém que, por algum momento, achou que fosse muito mais brilhante do que ele realmente era. E esse é um grande problema da plateia também. Quando você tem uma plateia muito grande, ela vai inflando a tua bola, ela vai te enchendo, faz com que você pense que você é muito melhor porque você tem 1 milhão de inscritos no YouTube. E quando você cai no mundo real, aquele 1 milhão de inscritos seus, aquela sua bolha, não vai te defender da realidade. Foi o que aconteceu com o Olavo de Carvalho, foi o que aconteceu com o Nando Moura, foi o que aconteceu com o Bernardo Kister, e é o que está acontecendo agora com o Caio Coppola. Ele está descobrindo que o mundo real não se curva à bolha fanática bolsonarista que eu acompanhava no Jovem Pan. Então eu repito aqui, a gente fala muito sobre debate agora porque está em voga, está na modinha agora debater, mas o debate de ontem foi totalmente desnecessário, foi totalmente inútil. Duas pessoas que não são da área médica debatendo um assunto que é específico da ética médica e do trabalho de um profissional da ciência. Então, mas vou assistir para que vocês assistam um vídeo do Meteoro Brasil sobre a CNN, porque aí vocês vão entender algumas posturas que estão adotando, tanto na programação quanto na contratação de funcionários. Por que eles escolhem alguém como Caio Coppola para participar dos debates? Por que eles contrataram o William Vac? Por que eles contratam agora esses 3 demitidos da Record para integrar o quadro deles, apesar de denúncias de racismo? Apesar de serem demitidos porque faziam parte de um grupo com comentários racistas contra colegas. Eu quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre, primeiro, sobre a CNN contratando funcionários demitidos por racismo. O que vocês pensam sobre isso? Segundo ponto, sobre essa notícia que eu passei para vocês aqui dos médicos franceses propondo testar remédios em africanos. E por fim, sobre um debate ontem na CNN com 2 pessoas que não são da área médica debatendo tratamentos médicos. Se isso faz sentido para vocês. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!